Salve galera da Escola da Aposta, Lucas Tadioto aqui trazendo mais um conteúdo aqui para o canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre organização financeira de trade esportivo. Muita gente tem dúvida em relação a esse assunto, galera que está começando no trade, galera que já tem aí uma caminhada já um pouco mais consolidada também tem dificuldade sobre esse assunto, então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo logo depois da vinheta. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar um pouco então sobre esse assunto que é de uma abordagem um pouco complexa, principalmente para quem está começando, como organizar a nossa vida financeira em torno da atividade do trade esportivo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a curtir o vídeo aqui para ajudar a crescer o canal. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, por favor, se inscreva clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, porque tem muito conteúdo que a gente já postou aqui no canal que pode com certeza ajudar você aí na sua caminhada nos investimentos esportivos. E ativa o sininho para receber sempre quando a gente trouxer conteúdo novo em relação ao trade aqui no canal da Escola da Aposta, beleza? Seguinte, sobre organização financeira do trader esportivo. Quanto mais a gente vai caminhando para o lado profissional na atividade, mais existe essa necessidade da gente se organizar financeiramente para conseguir aproveitar da melhor maneira possível os ganhos regulares que a gente tem com essa atividade. Então, quando a gente começa, de fato, a ganhar dinheiro com uma certa regularidade no trade, a gente precisa ter uma visão de empresário, como se a gente fosse uma empresa que está ali produzindo receita, está gerando receita, enfim, a gente começa a enxergar o investimento esportivo como sendo, de fato, uma atividade de negócio consolidada. Isso implica em algumas situações. Mas primeiro, eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou passar nesse vídeo aqui está ligado à minha experiência, à minha organização financeira, ao que eu aprendi com os professores do curso da Escola da Aposta. Acredito que eles seguem mais ou menos o mesmo perfil de organização para poder estruturar aí os seus ganhos e trazer esses ganhos para o mundo real de dentro da Betfair, beleza? Primeiro ponto é o seguinte, a gente não vai conseguir fazer isso do nada, então quanto antes você começar a se organizar financeiramente para poder trabalhar na Betfair, melhor. Beleza? Isso já tem que estar ligado aí à sua noção de qual o percentual de investimento que você vai fazer inicialmente, depois que você tiver um método validado, que você tiver uma amostragem interessante aí de entradas nesses mercados para você saber se de fato você está conseguindo ter uma consistência, um ganho regular aí todo mês ou não. Né? Não adianta você querer saber como faz para sacar o dinheiro da Betfair, como faz para declarar seus ganhos na Betfair se você ainda não tem ganho nenhum. Né? Então, começa pela parte prática, organiza o seu método, valida tudo e aí sim, quando você já tiver uma consistência, quando você já tiver uma solidez no seu trabalho, aí você começa a estruturar a sua organização financeira ao redor desse processo, tá? A primeira dica que eu dou em relação à organização financeira é a seguinte: não deixa todo o seu capital dentro da Betfair, certo? Depois que a gente já tem uma certa consistência dentro do mercado, isso é comum acontecer, você vai ter muito mais claro uma projeção de ganhos que você pode ter lá no final do mês, exercendo aquele método que você vem trabalhando, que já deve estar validado. E você também tem uma projeção de perdas que você pode ter eventualmente numa bad run ou num mês ruim, tá? Então, trabalhando com isso, você já consegue se organizar para, ao invés de deixar todo o seu capital dentro da Betfair, você deixar ali 5, 6, 8 stakes, que é o que você vai utilizar para poder trabalhar, sabendo que você não vai ter no mês um head maior que aquilo ali. Então, isso já te ajuda também a ficar mais tranquilo para trabalhar, ajuda a você se prevenir contra eventual problema que pode acontecer dentro da plataforma, seu dinheiro ficar preso lá dentro. No caso de uma emergência, você tem a agilidade desse seu capital para poder utilizar. A gente sabe que todo mundo está sujeito a passar por isso, então isso é bem importante. A segunda dica que eu dou é planeje os seus saques. Depois que você já está tendo ganhos regulares dentro da Betfair, quanto mais organização, quanto mais planejamento você tiver, mais tranquilo você vai poder trabalhar. Lembrem que a gente está falando de uma renda variável, então a gente de fato não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai poder contar com essa renda. Então ter um planejamento de saques regulares, sejam eles trimestrais, bimestrais, semestrais,
da forma que você conseguir planejar, que você conseguir se organizar para realizar esses lucros, quanto mais planejamento você tiver em relação a isso, tanto a periodicidade que você vai fazer isso, quanto a quantidade de dinheiro que você precisa tirar de lá de dentro, fica muito mais fácil de você se organizar para trabalhar. Inclusive, a hora que você quiser dar uma descansada, tirar umas férias, enfim, isso também vai ser muito útil para você conseguir se organizar para isso, beleza? E o terceiro ponto é o seguinte, você tem que ter muito bem organizado para no momento que você for fazer esses saques, você evitar que eles sejam muito onerosos para ti. A gente tem dois caminhos para seguir nesse sentido, tá? Um deles é fazer o saque da Betfair direto para sua conta corrente. Em geral, aqui, se você utiliza moeda estrangeira na sua conta, você vai pagar um spread maior pela conversão, você vai ter aí uma demora de 2 ou 3 dias para esse dinheiro sair da Betfair e cair na sua conta de fato, porque ele vai ter que passar por uma operação até chegar na sua conta e muito provavelmente a cotação da moeda que você vai pegar, ela não é tão favorável. Então, muitos traders profissionais utilizam o segundo caminho, que é sacar o dinheiro da Betfair para uma carteira virtual e vender dessa carteira virtual para algum doleiro, para alguém da sua confiança, que vai pagar uma cotação um pouco mais atrativa, vai fazer uma transferência do valor para sua conta bancária, ou seja, a agilidade nessa operação ela é maior e, na maioria das vezes, vai ser mais barato para você essa questão de taxas e de câmbio e tal. Então, se informe aí com a galera que você conhece, que já faz isso há mais tempo, que já realizou algum saque, que já vendeu créditos para alguma empresa especializada e por aí você já vai conseguir ter acesso a pessoas e instituições de confiança para você poder realizar esse tipo de operação com segurança e com agilidade, pagando a menor taxa possível, tá? Outra dica que eu dou em relação à organização financeira no trade esportivo é que você se organize para fazer a sua declaração de imposto de renda. Muita gente pergunta como que declara ganho vindo de investimentos esportivos, enfim. Olha, você só deve se preocupar com isso se você tiver de fato ganhos regulares advindos desse tipo de atividade, certo? Se você tiver um ganho esporádico, você faz um saque uma vez no ano e depois vai demorar muito tempo, você nem sabe quando que você vai conseguir sacar dinheiro de novo de lá de dentro, não precisa se preocupar com a declaração desse dinheiro, tá? Agora, se você trabalha com o trade como uma atividade regular e quer declarar o seu dinheiro, a pessoa mais indicada, mais especializada para poder te dar uma luz em relação a isso são contadores, de preferência que já tenham uma experiência nesse tipo de área. Eu posso falar com um pouco mais de propriedade porque a minha esposa ela é contadora, ela que faz o meu imposto de renda e ela lança os meus ganhos advindos da Betfair ou das apostas esportivas como se fosse, como se eu tivesse uma página no Google, um blog, alguma coisa assim, que eu recebo receita vinda de conteúdo na internet. Né? Existem dois caminhos, você pode declarar isso como sendo um investimento, parecido como você declara criptomoedas ou como você declara investimentos na bolsa de capitais, mas para você não se preocupar tanto em explicar detalhadamente a origem desse valor, a maioria das pessoas utiliza esse caminho de declarar como se fosse receita de conteúdo veiculado na internet. Então é como se você tivesse um blog e rentabilizasse com Google Ads, com AdSense, com coisas assim, tá? Então existe um caminho para fazer isso. Contadores que já têm uma experiência nesse tipo de trabalho conseguem te ajudar. Eu estou falando aqui assim com uma experiência de leigo no assunto, né? Mas se você quiser experiência especializada em relação a isso, procure alguém especializado que conheça a contabilidade de receitas advindas da internet, que esse profissional vai conseguir te ajudar e é bem mais fácil, bem mais tranquilo de fazer do que você imagina. Beleza? Essas foram as dicas então sobre planejamento financeiro para um trader esportivo. Se você quiser ter acesso a mais conteúdo, deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo você quer que eu traga vídeos aqui no canal, que eu vou produzir conteúdo com o maior prazer falando dos assuntos que vocês pedirem. Beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!